É o que eu já falei. Eu nem sei se isso vai chegar pra ele. Eu tento dar conselhos e dicas, né? Eu tento fazer o meu papel, sei lá, agregar de alguma forma também, mesmo não conhecendo, né, as pessoas. É o seguinte, Domingos, você tem um potencial gigantesco. Você foi abençoado com essa Ele é um capacidade. jovem coletor de lixo de Açailândia, do Maranhão, que viralizou na internet fazendo experimentos científicos, caseiros e democratizando o conhecimento de forma humilde e carismática. E ele está preocupando aí milhares de seguidores. Após o nascimento da filha, Melissa, Domingos ele vem apresentando o comportamento cada vez mais preocupante. Recentemente ele postou mensagens Valeu, cão do confusas falando inferno! sobre prisão iminente, fuzis e ameaças após um incidente em que um vizinho teria tentado, né, atropelar o carrinho de bebê da filha. Os posts desconexos, o tom meio Esse negócio do espaço, NASA, Terra, Globo, religião dos ateus. Eles dizem não acreditar em nada, mas quando alguém fala contra isso é considerado herege, burro, negacionista e retrógrado. Concordo 100%. Por isso que eu falei que pelo simples fato do Domingos aparecer com o Eberlin já provocaria esse efeito. Sem dúvida. Tava na cara que isso ia acontecer. O próprio Marcos Eberlin não é ridicularizado também pela galera? É, rapaziada, existem ataques específicos para as pessoas que falam sobre esses assuntos. Normal, aqui eu também, não precisa nem falar, né? O super esquizofrênico terraplanista, né? maluco até, e os vídeos nervosos geraram preocupação entre os seguidores que pedem urgentemente que alguém próximo intervenha e o ajude a buscar aí acompanhamento psicológico. Vamos entender o que está acontecendo com o Domingos no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Anos, é natural de Açailândia, no sul do Maranhão. Ele trabalha como coletor de lixo, uma profissão honesta e essencial para a sociedade, mas que muitas Olha que interessante, rapaz. Eu não sabia disso, não. vezes é desvalorizada. Apesar da rotina pesada de trabalho, Domingos ele encontrou tempo para poder fazer algo que mudaria Obrigado, meu amigo. Valeu pelo Pix. Eu já respondo, caralho. Vai tomando. sua vida, Toma divulgar dama. ciência de forma acessível para todo mundo. Ele começou a viralizar fazendo experimentos científicos caseiros bem simples, explicando física, matemática, biologia e astronomia aí de um jeito que qualquer pessoa consegue entender sem precisar Bacana isso daí, né, velho? Moleque inteligente. Bom, o Domingos não conheço ele pessoalmente, mas desde o primeiro vídeo que eu vi desse menino, eu falei até na live, né? O moleque que transmite uma aura boa, sabe? Um cara que tem coração bom. de laboratório chique e o equipamento caro. O som é movimento do ar. Para ver isso, você pode fazer o seguinte. Eu colei um pedacinho de espelho aqui no balão, a gente vai falar a letra A e a letra I para vocês verem a diferença. Eu tô aqui no sol, ó, e a luz do espelho tá lá na parede. Aí eu vou falar a letra A pertinho do balão e a letra I. Observe o movimento lá, ó. A, I, A, I. Consegue perceber a diferença dos desenhos enquanto eu falo? Então é como se dentro do ouvido de cada pessoa tivesse um balão e um espelho. Então a voz vem, bate nesse balão e forma um desenho. O cérebro já conhece a maioria dos desenhos, que são as palavras que nós conhecemos. É por isso que quando alguém fala em outro idioma que você, é como se a pessoa estivesse falando apenas ruídos, barulhos. Você não conhece aqueles desenhos. O cérebro não sabe que palavras são aquelas. O Domingos ele construiu um Legal, telescópio né? em casa, explicou conceitos mais complexos usando materiais Bacana do o jeito dele cotidiano e explicar. mostrou que ciência não é coisa só para quem tem diploma ou tem dinheiro. O carisma dele, a forma simples de falar, Aqui ele já começa a ser uma pedra no sapato, ó. Essa expressão, ó. Ele mostra que ciência não é só pra quem tem diploma. Isso aí já deixa os caras aqui, ó. Ego lá no alto já doido, tá? Isso aí por si só já é o suficiente pra muitas pessoas não gostarem dele, quem tem o ego lá nas alturas por causa de diploma, né? Porque isso aqui é uma pedrada, é uma baita verdade. Diploma, o diploma não é o diploma, não é ter diploma que traz conhecimento. Conhecimento depende de vontade e disciplina. Vontade do cara aprender. Estudo real. Mais recentemente, Sexo ela virtual? me disse que engravidou. Fiquei desolado, pois não estou preparado para ser pai. O que faço? Mas, irmão. Não, então você já vai ser o pai automático, né? Só que o pai que cria, no caso. Totalmente esfacelado. É óbvio que ela tava sentando em alguém, né, irmão? Porra. e a sinceridade conquistaram milhões de pessoas. Seus vídeos viralizam, né, no TikTok, Instagram, YouTube. Ele chegou a ter milhões de visualizações, curtidas, acumulando aí mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais principais. O Domingos ele chegou a participar de podcasts aí como Ciência Sem Fim. Ele foi convidado também para participar do programa de noite com o Danilo Gentili. Chegou a ser indicado para prêmios como o iBest aí, né, o iBest, né, na categoria Ciências. Ah lá, que bacana. Ele colaborou com outros influenciadores de ciência, se tornou uma referência mesmo, né, nesse estilo de democratização do conhecimento para pessoas aí com baixa escolaridade. A partir de 2025, os seguidores começaram a notar algumas mudanças graduais no conteúdo de Domingos. Ele passou a misturar ciência com crenças religiosas cada vez mais fortes, começou a fazer críticas à teoria da evolução de Darwin,
Aqui foi o segundo tiro. Rapaziada, prestem atenção. A partir do momento que você é um homem dito da ciência e você desperta para entender que não existe possibilidade de a ciência verdadeira não ser a de Deus, aí esquece, velho. Aí vão cair massacrando em cima de você mesmo. Igual eles fazem com o Eberlin, que defende o design inteligente. Defendendo o criacionismo e o design Sem inteligente. A dúvida. ciência virou um monte de regras que a gente segue cegamente sem saber. Olha lá. Vou fazer um ataque aqui agora ao Excelente aqui a pronúncia dele. É verdade. A ciência ensinada pelo mainstream, vamos dizer, pelo tradicional, ela virou dogma. Porque não te abre porta para questionamento, para experimento empírico. Não tem nada. É só repetição. Decorou, acabou. É assim, pronto, acabou. Isso não é ciência. Aquela essência da ciência, a dúvida, o questionamento, morreu. Não pode questionar mais nada. Isaac Newton. Olha só. Ó, princípio, Isaac Newton. Amo ele, amo Darwin, acredito que Darwin explica muita coisa, mas eu não consigo acompanhar eles em alguns momentos. Existe um mistério da física até hoje, que é o quarto número da constante gravitacional. Eu vi aparelhos muito avançados na Universidade de Mackenzie com Weber, que conseguem ver até um átomo. Entende? Tipo assim, a gente conseguiu fazer esse microfone, tem um motor ali no notebook. Então, a gente consegue uma precisão da casa decimal 12, ou seja, 12 números na frente, para energia. Mas para gravidade, para mandar os satélites, para ficar fazendo ligação pra gente, dando internet, a gente não sabe o quarto número. Ai, caramba! Pô, é notório, né? Por que os caras tão desesperados também. Agora, irmão, é tipo assim, não é só uma questão de vincular a ciência com religião, com questão bíblica. Além de tudo, ó, ele tá entrando agora numa seara de questionar a deusa do modelo dos caras. É a gravidade, irmão. Você começou a falar qualquer coisinha sobre a gravidade, larga a mão. Os caras vão passar o facão no seu pescoço. Não, larga a mão, larga a mão. Começou a questionar, irmão, isso aí, graviton, as equações com G maiúsculo, a casa decimal, que não faz sentido. Larga a mão. É foda. É que nem eu falo, o modelo heliocêntrico não existe sem gravidade. Começou a questionar, começou a encontrar problema nisso aí, começou a divulgar isso publicamente, no caso do Domingos, que tem um público imenso, inclusive. Esquece, irmão. Os caras vão querer... Tem gente que vai ficar irritada com isso aí mesmo. Infelizmente, nosso mundo é assim. Da constante gravitacional. A gente só sabe 3. A quarta casa decimal a gente não sabe. E é uma fissura aberta da física. É um problema que a física não consegue resolver. E parece muito fácil, tipo, é um quarto número. Os posts ficaram mais ideológicos, com debates sobre Deus versus a ciência mainstream. Parte da comunidade científica que o acompanhava ficou incomodada. Seguidores ateus, por exemplo, começaram a criticá-lo, né, dizendo que acreditar em Deus era besteira e que ele estava abandonando a ciência verdadeira. Mas Domingos, ele não se abalou, né? Ele continuou misturando ali fé e ciência em seus vídeos, acreditando que uma coisa não exclui Olha que foto da hora, cara. a outra. Ao mesmo tempo, o conteúdo pessoal Os caras falam que são ateus, mas acreditam em tudo que a NASA, a instituição, fala. Sendo assim, a religião deles é pseudociência, pois ninguém pode questionar, propor outro modelo. Sim, eles têm fé. Fé cega. Só que eles falam que nós que temos. Quem fala da Bíblia, quem atrela a ciência é o Criador. A única ciência que existe é que o Criador criou. É aí que tá. Mas pro ateu, o que ocorre? Ele nunca vai conectar a ciência com Deus. Ciência pro ateu, para aquele que se diz ateu, é anticriador, anticriação. Você tá entendendo? Esse é o problema. Então eles vão esculachar o cara que é cientista e mistura essas duas coisas. Que atrela a ciência ao Criador. Eles vão esculachar. O Domingos estompou até a gravidade. Ele falou que o Big Bang não tem prova e que pra ele é uma fraude. Falou que o evolucionismo é fraude também. E ele tá correto que é fraude. Eu não sei que tipo de exemplo que ele deu pra tentar colocar o argumento dele, mas que é fraude essas coisas todas, sem dúvida que é fraude. Sem dúvida. aumentou. Ele começou a postar mais sobre a família, sobre gravidez,
da esposa, Wendy Moura, sobre desafios emocionais e filosofia sobre a vida, perda e amor. O Domingos Larga a mão, não vai perder nada não, tia quieto. Vai passar vergonha não, tia pra lá, irmão. é casado com a Wendy e tem uma filha chamada Melissa. Num vídeo, o Domingos ele revelou algo que chocou muita gente, tá? Ele já teria sido preso 2 vezes no passado. Ele comparou a situação com Jesus Cristo e outras figuras públicas que foram presas, dizendo que já gritou, ficou com raiva, mas não entrou em detalhes sobre os motivos das prisões. Cara, eu já fiquei com raiva algumas vezes? Já. Eu já gritei algumas vezes? Já. Eu já derrubei coisa algumas vezes? Já. Igual Jesus Cristo fez. Eu já fui preso alguma vez? Já fui preso 2 vezes. Igual Jesus Cristo foi preso. Igual o nosso presidente do país atual foi preso. Isso não quer dizer muita coisa. Veja como o policial me abordou no início do vídeo. Não acreditem em escândalos. Vejam a verdade por vocês mesmos. Testem em casa. Testem comigo. É isso que eu ensino vocês, a testar as verdades. Esse comentário Pensamento base. ficou solto no ar, Isso né? aí Gerou mesmo. ainda mais preocupação. Após o nascimento da filha Melissa, o Domingos ele começou a apresentar comportamentos cada vez mais estranhos, né? Os posts nas redes sociais ficaram desconexos, meio paranoides e preocupantes. Ele começou a falar sobre prisão iminente, ameaças, forças externas querendo prejudicá-lo, coisas que pareciam poemas, mas eram apenas textos sem muito sentido. Segundo relatos de seguidores e comentários nas redes sociais, o Domingos está enfrentando uma briga familiar pesada. Tá? Ele teria problemas sérios com a sogra, com o primo da esposa, que não aceita um casamento dele com o Andy, parece que cunhado também, quando eu estava dando uma olhada ali, a situação em casa parece que está bem tensa, né? O ambiente familiar parece que está completamente tóxico. Mas o pior ainda estava por vir. Recentemente aconteceu um incidente aí envolvendo um vizinho, né? Segundo o relato dele mesmo, né? O vizinho teria saído com o carro com a intenção de atropelar o carrinho de bebê onde estava a filha Melissa. Por sorte, a criança não estava dentro do carrinho no momento exato, né? O carro chegou a pegar Nossa então apenas senhora, na roda do satânico. carrinho, não chegou a quebrar completamente. O Domingos, ele gravou vídeos ali no calor do momento, visivelmente nervoso, descontrolado, né? As palavras saíam emboladas pela raiva, pelo desespero. Olha aí, pessoal, ó. Cara, Um dos não meus tem uma maiores inimigos. comunidade parecida com essa aqui, velho. A nossa comunidade não é nada parecida com a do Renan. Cara, a comunidade do Renan é total oposto da nossa, é real oposto. Por mais que tu veja a corte do Renan falando e fazendo coisa que presta, velho. Ah, Como assim, irmão? Ah, cara, cada um tem o seu público, né, cara? Pô, mas com certeza tem muita gente boa que acompanha o Renan, pelo amor de Deus, né, cara? É assim mesmo, a internet é uma mistura, né, cara? Mistura tudo. Amigos mora à frente da minha casa. Olha só o que ele fez aqui, ó. Acelerou pra passar por cima do carrinho da bebê, ó. Quebrou a roda do bebê. Tá Olha que vendo? coisa O carrinho satânica. quebrado ali. Então imagine se a bebê estivesse ali dentro. Então, são coisas muito tristes que tá acontecendo com a minha vida, ó. Quem é a mãe que troca a filha amada que nunca xingou, nunca desrespeitou os pais, nunca nem respondeu à altura, por uma vaga para um carro cinza estacionar. E o carro ainda faz isso, tá vendo? Olha, eu trabalho num caminhão de lixão todo dia. E o caminhão tem um sistema de freio que se você apertar de uma vez, ele freia todos os pneus e o carro trava no meio da pista. E uma vez, um mendigo tava meio bêbado lá e quase entrava na frente do carro. Um mendigo que a gente nunca tinha visto. Sei lá, uma pessoa que alguns consideram até imprestável, que mora no lixão. E mesmo assim, o motorista freou o carro para não machucar aquela pessoa. Então quem é que acelera num carrinho de bebê, entende? Para passar por cima. Ele falava de forma meio desconexa sobre o incidente, sobre esperar uma baixa em um dos lados, algo sobre, né, estar saindo do controle desde a gravidez, mas sem conseguir se expressar claramente. Mas uma postagem aí que mais alarmou todo mundo foi publicado recentemente, né, no Instagram pessoal de Domingos. Na legenda ele escreveu: pronto, em alta qualidade pra você. Quando eu for preso, vão cortar meu cabelo mesmo. Acho que diante dos fuzis, mesmo que eu diga não, o coitado do cabeleireiro dirá sim, senhor, ao fuzil. Mas percebi que você tem pressa, então toma, pega. Não se assuste, Melissa, seus medos a tornarão Mas... Por que você fez isso? Eu tive que fazer. Você ia pra universidade... mais forte que suas coragens cegas. Pois quem vence sabe 2 coisas: perder e vencer, mas quem nunca perdeu só sabe uma coisa. É, cara, tá meio esquisito mesmo, cara. Parece que tá coringando mesmo um pouquinho, né? A postagem é um pouco confusa, perturbadora, talvez. Ele fala sobre prisão, né? Fuzis apontados, sobre alguém tendo pressa pra alguma coisa. E dirige uma mensagem direta pra Melissa, né, a sua filha, falando sobre medo, força e vitória. Domingos, ele parece acreditar que vai ser preso em breve. Não sei, né, foi a impressão que me deu. Que há ameaças reais contra ele, que forças externas estão querendo prejudicá-lo. Ele mistura ali um pouco de referência, né, filosófica sobre perder e vencer, com mensagens diretas pra filha pequena, como se estivesse se despedindo, sei lá, ou preparando ela pra algo terrível, né. Outros posts recentes seguem o mesmo padrão, misturam resquícios de ciência com desabafos pessoais intensos. Ele fala sobre prisão forçada, ameaças, forças externas, tudo de forma vaga e confusa, né. Ele, meses antes, chegou a postar que parecia ser um BO ali contra ele, né, mas também não teve muita explicação. Teve em um vídeo também, ele chegou a comentar que algumas pessoas estavam dizendo sobre ele bater na esposa, né, espancar a esposa, só que ele mesmo fala que não tem nada a ver. Ele, inclusive, fala pra Wendy, que é a que estava gravando a mensagem ali na hora, que é a esposa dele, pra poder comentar sobre isso também. Enfim, complicado, né? Eu sempre fui odiado. E tem gente me odiando agora, falando mal, dizendo que eu espanquei minha esposa.
fui lá não sei aonde, bati não sei quem. Cara, confirma com ela. Ela tá gravando aqui, não tá, Wendy? Tô. Então ela tá aqui, então vai lá, confirme. Veja por você mesmo. A comunidade que acompanha o Domingos está meio preocupada, né? Os comentários nas suas redes sociais mostram a galera meio um alarme generalizado, né? Com milhares de seguidores apontando o comportamento dele que parece o início de um surto psicótico, depressão pós-paternidade ou outros problemas de saúde mental. Pedem urgentemente que alguém próximo intervenha e leve ele a um psiquiatra. Muitos demonstram empatia, tá? Lembrando que ele trabalha com coleta de lixo, mas tem milhões de seguidores e poderia mudar de vida aceitando doações, tá? O Domingos eu vejo que ele tem um certo problema até inclusive com dinheiro, porque na época lá do podcast com o Sacani, eu lembro que o Sacani disse que a galera do chat estava pedindo o Pix do Domingos para poder mandar dinheiro pro Domingos. E ele não queria passar. Ele não queria passar. Então, assim, você vê que é uma pessoa que quer divulgar esse conhecimento dele, mas parece que não quer monetizar ao mesmo tempo, como se isso fosse algum problema, sabe? E não, né? Na verdade, um cara como ele, com milhões de seguidores aí nas redes sociais, já deveria ter mudado de vida, né? Inclusive, aí, quando você tem uma filha pequena, né? É extremamente necessário o dinheiro vindo ali do seu trabalho, cara. Você tá atingindo milhões de pessoas, né? É justo você... É uma coisa interessante isso, não entendo. Tá vendo como que é complicado? A gente não conhece as pessoas pessoalmente, né? Só Deus sabe como que é a vida desse menino, em off, fora das câmeras. Tem muito problema envolvido aí. Principalmente problemas dele com ele mesmo, pelo visto, né? Essa série de problemas provavelmente desencadearam essa espécie de surto que ele tá demonstrando. Essas falas desconexas, né? Demonstra isso daí. Alguém que tá prestes a se dissociar da realidade, né? Misturando uma coisa com outra. Ele faz um trabalho tão bom, tão bonito, esse moleque. Ele tinha que ser valorizado. Ele, em primeiro lugar, tinha que se dar o devido valor, porque ele agrega para a sociedade com o que ele faz. As pessoas que seguem ele, justamente seguem por isso, sabem do valor que ele faz. Que ele entrega, né? Então, assim, não dá pra saber o que ocorre realmente com esse menino, em off, assim, qual que é realmente o problema que tá no coração dele, né? Esse problema familiar, é uma coisa pessoal dele. Eu fico triste que ele esteja passando por isso. Problema familiar, assim, a não aceitação de casamento por parte de família A ou B, ter que lidar com isso é uma coisa desagradável, é chata, é desgastante. Vão querer internar ele e fazer Mica Ultra. Não. Salve, galera, eu sou a marca que tá patrocinando o badalo nacionalista do Super. Não tem badalo nacionalista, não. Você ganhar um dinheiro com isso, né? Um dinheiro digno para você sustentar aí a sua família e quem sabe isso tire um pouco aí esse peso que é também a paternidade, né? A gente tem que falar sobre isso. Bom, há críticas ali preocupadas, dizendo que ele precisa então mudar essa mentalidade, né? Pois não se importar com dinheiro vira problema quando você tem uma família para sustentar, né? E os apelos são constantes, né? As pessoas pedindo para quem conhece o Domingos fazer alguma coisa, marcam perfis ali de influenciadores maiores, né? Expressam um medo genuíno do que pode acontecer com ele e com a criança envolvida, né? Muitos perguntam diretamente o que está acontecendo, né? Se ele está bem, precisa de ajuda, mas o Domingos ele não respondeu nenhum desses questionamentos. O silêncio dele aí, diante dos pedidos de socorro, né, acaba aumentando. Eu vou mandar o papo aqui, tá? Já deu pra entender a situação, né? Uma situação confusa, claramente. Não dá pra tirar uma conclusão direta de nada disso daí. O que eu posso falar é o seguinte. Primeiro, Domingos, é o que eu já falei. Eu nem sei se isso vai chegar pra ele. Eu tento dar conselhos e dicas, né? Eu tento fazer o meu papel, sei lá, agregar de alguma forma também, mesmo não conhecendo, né, as pessoas. É o seguinte, Domingos, você tem um potencial gigantesco. Você foi abençoado com essa capacidade de questionamento, de entender o mundo do jeito que ele é, que a maioria das pessoas não tem hoje em dia. Você é um cara que agrega valor pra sociedade. Você, em primeiro lugar, você tem que se dar o devido valor, entender o quanto que você agrega. Se você não agregasse, você não teria essa legião de seguidores. E seguidores que estão preocupados com você. Se eu fosse o Domingos, o que que eu faria? Eu pegaria minha esposa, meu filho e, zarparia fora. O Domingos, ele tem condição de gerar um ecossistema favorável para ele, montar um trabalho fixo dentro da internet que vai justamente entregar essa liberdade para ele, essa capacidade dele de cuidar da esposa dele, do filho dele, distante desse lugar onde tá trazendo tanto problema para eles. Porque assim, a partir do momento que você tá casado, você tá num casamento com uma mulher, é você e sua esposa, irmão, que vão enfrentar o mundo. Não tem esse negócio de que a família da esposa não quer, a minha família não aceita. Não, vocês já estão casados, vocês têm filhos juntos. Deveriam pegar as suas coisas e, zarpa!
E o Domingos deveria focar mais do que nunca, continuar prestando esse serviço social que ele tá. Fazendo a ciência dele, questionando, agregando valor para a sociedade. Transformar isso num trabalho que já é um trabalho que ele faz. A questão só é monetizar. As pessoas estão só esperando, literalmente, o cara querer monetizar. Monetizar o canal no YouTube, TikTok, fazer live, fazer qualquer tipo de conteúdo que ele queira fazer, o que ele gostar mais de fazer. E vão tocar a vida deles. Vai constituir sua família distante de onde está trazendo problema e dor no coração, irmão. É isso que eu posso falar. É literalmente a única coisa que eu posso falar. Justamente porque eu não conheço, não sei o que está acontecendo lá pessoalmente, né? Não sou amigo dele, não conheço ele pessoalmente. Às vezes pode ser um menino que tenha alguma condição mental específica que a gente não sabe. De repente ele tá tendo realmente um surto psicológico ou psicótico devido a tanto problema que ele tá passando, tá entendendo? Às vezes isso desencadeou um processo. Às vezes ele precisa ir no médico. Isso aí, quem tá próximo tem que ver, né? Eu tô tentando dar algum conselho, né, cara? Pô, coitado do moleque. Parece ser um moleque bom pra caramba. Mas é isso, rapaziada. Bom, eu vou me despedir de vocês aqui, tá? Eu ainda tenho que ir lá gravar com o Cocielo, vai demorar pra eu chegar na